nos meus alfarrábios, Marcinha. E só para trazer um pouco mais de clareza, né? Citando algumas Conheço seus fontes. alfarrábios. Só para a gente ter um pouco mais de embasamento na fala, né? Para não ficar no achismo. E, então, eu peguei um trecho desse livro que se chama Luz do Santuário. Esse livro foi escrito por um teósofo da segunda fase, né? A primeira fase da teosofia é aquela que tem como figura principal a Helena Blavatsky, e aí tem uma segunda fase de teósofos que foi após a morte dela, que tem mais notáveis a Annie Besant e o Leadbeater, e tem o Jeffrey Hodgson, que é o cara que escreveu esse livro, Luz do Santuário. Jeffrey Hodgson, ele era padre da Igreja Liberal, uma igreja diferente, um braço da Igreja Católica Romana, mas com algumas diferenças. Ele era também um membro atuante da maçonaria, ele tem alguns livros sobre teosofia e maçonaria, e ele fala um pouquinho também que no Antigo Egito, que os rituais maçônicos, inclusive o uso do avental, tem origem na civilização egípcia. E aí, num dado trecho desse livro, que se chama Luz do Santuário, é um livro bem interessante. Mas eu peguei só um trechinho porque ele fala um pouco mais especificamente sobre o Egito. Então, eu vou ler para vocês. O trono dos faraós era um dos estágios no caminho para o adeptado. Um adepto é um mestre de sabedoria, um iniciado de 5º grau, passando por muitos adeptos. Ele dava acesso aos mistérios e oportunidades sem paralelo para o desenvolvimento da sabedoria e a aquisição da faculdade por meio da experiência. Era um privilégio e uma oportunidade muito singular que marcou um ponto de inflexão para muitas almas. Eu vou ler outro trecho, aí faço um resumido. As realezas e aristocracias egípcias eram, portanto, usadas pelas autoridades para levar as pessoas adiante no caminho do desenvolvimento espiritual. As escolas de mistérios e o treinamento estavam completamente disponíveis. Adeptos e altos iniciados encarnaram-se no Egito por milhares de anos. Então, o Egito era o único reino que, não o único, né? Porque a gente sabe que a tradição tibetana também caminha muito por esse lugar, né? De serem avisados quanto ao Dalai Lama, que é o líder político, quanto ao Panchen Lama, que é o líder espiritual, de fato. Então, o Egito era talvez o principal dos reinos em que, de fato, era governado por membros da hierarquia. Então, por isso que a gente falou um pouquinho no encontro passado, né? Que ele é um dos poucos lugares na Terra onde a fraternidade branca realmente se manifestava. E foi ali, né, um lugar de experiência e treinamento por milhares de anos. Então, era lá que os grandes seres se materializavam, né, para concluir as etapas finais do caminho do desenvolvimento, saindo aí da roda do Sansara. E o grande trabalho de treinamento, iniciação, passagem, elevação e aperfeiçoamento continuou sem interrupção ao longo de todo aquele tempo. Foi uma das maiores épocas do planeta e, por causa do seu valor, ela foi mantida por um período tão longo. Então, só para a gente saber que lá realmente era um lugar, por isso que tem, né? Hoje, a antropologia diz que as pirâmides foram feitas mais ou menos de 4 a 5 mil anos antes de Cristo. Mas recentes descobertas científicas têm dito que o material da qual elas são feitas e algumas coisas com carbono
sugerem 50 mil anos. Então, realmente foi por muito tempo. A Blavatsky fala na doutrina secreta que a Grande Pirâmide foi construída 70 mil anos atrás. E o Blavatsky, o que ela fala, é melhor deixar, o tempo mostra que era meio certo. Mas, só para a gente saber, né, quanto tempo, então, que essa dinastia foi realmente um palco para o desenvolvimento final, né, dos grandes seres. O adeptado é um ser que já está aí, pelo menos, né, a partir da terceira grande iniciação. Então, já está aí, talvez na última vida aqui no planeta. Então, realmente era um lugar diferente. Tem mais um trechinho. Como podiam os sacerdotes egípcios adquirir conhecimentos tão maravilhosos em todos os campos da ciência, sem dispor de um manancial ainda mais antigo? Então, realmente, eles acessavam os registros acásticos, como são chamados, né? Esse volume de sabedoria que foi desenvolvido por seres humanos, fica nesse grande corpo causal planetário, que algumas escolas de mistério chamam de registros acásticos. Os 4 centros famosos de ensinamento do Antigo Egito são historicamente comprovados. Foi no grande santuário de Tebas que Pitágoras, em seu regresso da Índia, estudou a ciência dos números ocultos. Então, a gente sabe que o Pitágoras, um sábio grego, né, e que ele é muito famoso pela maneira como ele lidava com os números. E ele desenvolveu essa teoria na cidade de Tebas, que fica no Egito. Em Mênfis, uma outra cidade egípcia, que Orfeu popularizou a sua metafísica indiana. E foi lá que Tales e, mais tarde, Demócrito aprenderam tudo quanto sabiam. Também 2 sábios gregos. A Sais, uma outra cidade egípcia, cabe a honra de admirável legislação e da arte de governar com os povos, comunicadas por seus sacerdotes a Licurgo e Solon, e cujos códigos haveriam de maravilhar as gerações futuras. E se Platão e Eudóxio nunca tivessem ido fazer suas devoções no santuário de Heliópolis, uma outra cidade egípcia, é bem provável que o primeiro não deslumbrasse a humanidade com seu sistema de ética, a ética platônica, né, que é tão estudada até hoje pela filosofia clássica. Nem o segundo, com seus profundos conhecimentos de matemática. Então, algumas referências que nos demonstram que havia realmente algo de transcendental, algo de realmente especial nessa civilização. E aí, separei uns trechinhos que, óbvio, tem muito mais, né? Mas eu também não tenho esse tempo todo do mundo. Mas, só para deixar um gostinho aí, mas alguns trechos do livro Carta dos Mahatmas, em que o Egito é citado. Esse livro, Carta dos Mahatmas, é um livro muito interessante. Ele foi escrito por um jornalista chamado Alfred Sidney. Ele era inglês e, por conta de bastante tempo em que a Índia foi colônia da Inglaterra, ele foi fazer alguns trabalhos jornalísticos em Mumbai hoje, né? E ele ficou lá por um tempo, aí com esse bafafá todo da Blavatsky, ele foi saber como jornalista quem era essa mulher. Todo mundo falava que fazia um monte de milagres. E aí ele passa um tempo com ela, primeiro espionando para ver se era uma fraude, e depois ele começa a ficar realmente tocado por aquela mulher que era muito diferente. E aí então ele pede para o mestre M, que era o mestre da Blavatsky, se ele podia fazer um livro com ele, uma entrevista com ele. E o mestre M, como todo bom ser de primeiro raio, fala obviamente que não, que ele está muito preocupado em dirigir os assuntos políticos e as relações internacionais do mundo. Já especulava-se que poderia haver uma guerra por conta de tudo aquilo que acontecia no final do século XIX. Então o mestre Moria fala, eu não vou. Se o meu irmão KH ou Kutumi quiser, ele é do segundo raio, professor, né? Aí ele faz. E o mestre KH enxergou que seria uma boa possibilidade
passar, né, mostrar um pouco do que eram esses grandes seres, dessa fraternidade oculta, através de um jornalista. Achou que seria uma boa forma de mais pessoas conhecerem. Então, só para vocês entenderem, esse livro foi basicamente escrito pelo mestre Kargá em cartas materializadas através da Blavatsky ou com o ectoplasma dela. Às vezes chegavam na casa dele sem intervenção física dela, mas elas se materializavam para ele, e algumas foram escritas pelo mestre tibetano também, que a gente conhece como o trabalho da SBL, o de Walpole. Então, só para contextualizar quais são as pontos que a gente está falando aqui, né? Aí diz assim: um dos 3 grandes centros de ação da fraternidade de iniciados, ou a grande fraternidade branca, está situado nos Himalaias, essa famosa escola chamada Trans-Himalaia, né, que é da onde os Mahatmas da Blavatsky e o próprio mestre tibetano da Bailey fazem parte. A esse lugar, né, no Himalaia, pertencem os Mahatmas, que ajudaram mais diretamente a criar o movimento teosófico entre 75 e 91 do século XIX. Outra seção está aqui nas Américas, e reúne iniciados dos povos remanescentes da 4ª raça raiz, a raça Atlante. Alguns remanescentes dessa raça, dos mais sábios dessa raça, habitantes da Cordilheira dos Andes, na América do Sul, e de certas regiões na América Central e do Norte. E o terceiro centro, tema do presente artigo, é conhecido como Observatório de Luxor. Luxor é uma cidade no Egito, está situado no Egito e tem uma relação especialmente forte com a tradição esotérica ocidental. É dito que toda a sabedoria egípcia se dirigiu para os gregos, e aí então os gregos têm todo essa missão, né, de difundir, porque o Império Romano depois invade também a Grécia, né, e aí difunde-se todo esse treinamento filosófico e espiritual grego por conta disso. Então a gente vai ver as mesmas divindades gregas presentes no panteão romano com nomes diferentes, mas exatamente a mesma. Então, os gregos vão para o Egito, né, teve um período aí da civilização helênica, onde há uma grande troca entre Egito e Grécia. Então, os egípcios pegam todo esse conhecimento filosófico, os gregos pegam esse conhecimento egípcio, e depois, mais tarde, são eles que têm o Dharma de popularizar, ou de pelo menos não tão popular, mas difundir no mundo ocidental. O idioma grego é tão importante que alguns historiadores dizem que o cristianismo só teve essa aceitação tão rápida no mundo ocidental quando ele foi traduzido do aramaico para o hebraico e depois para o grego. Então, o grego tinha essa facilidade aí de difundir para o resto da Europa, e depois da Europa para a Oceania, para a América e tudo mais. Aí, depois, mais um pouquinho, no livro Carta dos Mahatmas, o termo Serapis. Também conhece, Marcinha? Também designa aquele... Também designa aquele que foi o deus oficial do Egito. Olha que legal. Durante a longa ocupação do país pela Macedônia helenística. Tudo que é heleno, a gente sabe que é grego, né? Desde o ano 305 a.C. até o ano 30 a.C. A principal estátua de Serapis ficava na cidade egípcia de Alexandria, em um templo especialmente construído para ela. As Serapis eram atribuídas curas miraculosas, o que atraía multidões a Alexandria. Ele era também um deus da fertilidade e, de certo modo, da cultura. Um pouquinho sobre Alexandria. Nos primeiros séculos da nossa era, desse ano que a gente vive, 2022, né? A cidade era o palco de intensa competição cultural entre pagãos, judeus, cristãos e neoplatônicos. Aquilo que conhecemos hoje como a tradição judaico-cristã teve suas origens no ecletismo de Alexandria. Suas bibliotecas sempre se mantiveram acima das de Fugos.
Então, as bibliotecas, dizem que eram duas principais de Alexandria, elas tinham como mote a filosofia, ou seja, o amor à sabedoria. Então, independente de quem houvesse escrito, de qual cultura tivesse contribuído, eles entendiam que era uma contribuição para a humanidade. Então, eles sempre se mantiveram, não sei o termo, mas mais perto do que a gente hoje entende como laico, né? Eles tinham mesmo um amor pela sabedoria apartidário ou sem nenhum vínculo cultural ou religioso. Tinham por objetivo reunir em suas estantes toda a herança da literatura grega, bem como as obras mais significativas em diversas línguas estrangeiras. A Biblioteca de Alexandria foi, assim, a primeira com aspirações universais e, com sua comunidade de estudiosos, tornou-se protótipo do que a gente entende hoje como universidade. Então, esse termo, olha que legal, esse termo universidade, ele vem das bibliotecas de Alexandria, que eram conhecidas como universais. Universidade vem de universal, porque tinha esse olhar para respeitar todas as obras que falassem sobre sabedoria, que trouxesse alguma contribuição para o desenvolvimento humano, independente da área que fosse. Mais um pouquinho sobre esse ser chamado Serapis Bey, ou Helena Blavatsky, na sua obra, coloca só como SD, né? Quando a gente lê nos livros dela SD, ela está se referindo a Serapis Bey. Ou o egípcio, ele também é conhecido no mundo esotérico. Fica claro em várias cartas que o mestre Serapis dava orientações ao mestre M, que era o mestre de HPB. E este mestre, o M, a seguia a risca. Outro iniciado, H, que a gente conhece no mundo da fraternidade branca como Hilarion ou Hilarion, seguia as ordens do Mahasahib, que era um outro nome que o Serapis Bey era conhecido. Não confundir com Mahashohan, que é um cargo na hierarquia. Mahasahib significa algo como o grande sábio, tá? Conforme podemos ver nas cartas 43 e 44 da segunda série de cartas dos mestres da sabedoria. Tudo isso demonstra que Serapis Bey era um adepto de vasta responsabilidade. A existência de uma estreita colaboração entre a loja dos Himalaias e a loja egípcia é demonstrada em inúmeros trechos das cartas. Tem um lugar na Índia que chama Ellora, que é patrimônio da Unesco. É um lugar, um prédio antiquíssimo, especula-se 4 a 5 mil anos, que era construído como se fosse uma grande universidade, várias salas de aula, várias escolas. É dito que há uma comunicação, não sei em que nível, não sei em que grau, mas vários livros esotéricos falam isso, que há uma comunicação entre Elora e Luxor. Acredito que no plano no plano espiritual, né? Não acredito que seja físico, que é muito longe, né? Um do outro, acho que eles não tinham esse tipo de tecnologia. Mas vários livros colocam esse intercâmbio entre essas duas escolas. Acho que é isso. Aí aqui já fala do que eu tinha escrito sobre né, que voltando ao assunto do encontro anterior, que nos templos atlantes a integração da personalidade era praticamente desconhecida, exceto no caso de discípulos iniciados. A meta do iniciado era a integração. Hoje, a meta é a fusão com a alma. Né? A gente está procurando que pessoas comuns integrarmos a personalidade. Então, hoje, a humanidade comum, que é um pouco mais avançada, é como se fosse os grandes iniciados da época Atlante. Mas isso não fica, eu li a mais aqui, é só para o assunto de hoje, a gente falar um pouquinho sobre o Egito, né? Sobre essa escola tão importante do desenvolvimento. O Egito fica no que a gente chama até hoje de Oriente Médio, né? Então era um lugar até geograficamente, e fazia essa ponte
né, entre o mundo oriental e o mundo europeu. O próprio canal de Suez faz isso, né? Tem o transporte marítimo do Oriente passa por ele para abastecer o Mediterrâneo. Então, da mesma forma que economicamente ele tinha esse papel, também do ponto de vista cultural e espiritual, o Egito também faz essa ponte. E assim como a civilização índia, que é antiquíssima, o Egito é uma das principais escolas do desenvolvimento espiritual aqui no nosso planeta. É um lugar, como o Geoffrey Hodgson diz, era um lugar onde a hierarquia de fato se manifestava. Por isso que é dito que a cultura egípcia é ainda a mais misteriosa de todas, ou a mais esotérica, que é a mais causal, a mais interna, mais simbólica. Os arqueólogos dizem que o que foi descoberto do Egito, eles acreditam que seja 10% do que ainda tem para descobrir. Então, muita coisa, né? Mina, contamos com a sua ajuda. Vou ter que falar. Esperando entrar uma pirâmide. Eu não vou entrar na outra pauta, né? Senão a gente vai se estender muito e também não tem tanta conexão. Eu fiz uma parte só, porque como a Marcinha tinha trazido para a gente, né, mais questionamento, eu achei que seria bom a gente embasar um pouco a minha fala. Questão A culpa é toda minha. Oi? A culpa é toda minha. Mas é uma culpa boa. Com certeza. Ô, Paulo, Oi. o mestre Moria é HPB? O que é HPB? HPB é Helena Blavatsky. É porque o Moria era o mentor dela, né? Ela era tá. uma... Então, quando você fala o HPB, é Helena Blavatsky. E o M do lado foi tipo, ela falou via ele. Contrário. Isso. Ela era uma alma de primeiro raio, então ela trabalhava diretamente no ashram dele. Tá. Para você ver como eu estou por dentro, a abreviação dela eu desconhecia totalmente. Ah, não tem problema. Obrigada. É tão interessante, né, a Helena Blavatsky, que eu sou muito fã dela, porque eu acho que ela revolucionou o pensamento aqui, né? Ela fez a ponte mesmo do pensamento oriental para o Ocidente, né? Pouca gente sabe, mas além de todo esse trabalho que ela produziu, ela influenciou muitas pessoas, né? O próprio Gandhi é indiano de nascimento, mas ele morava na Inglaterra, e aí ele era advogado e pouco sabia sobre a história cultural indiana. E ele começa a frequentar as reuniões da Sociedade Teosófica, da qual ela era presidente, e ela fala para ele, ela começa a falar para ele de toda a imensa contribuição da cultura indiana para a civilização humana, e ele começa a ficar inspirado com tudo aquilo, né? E aí depois ele passa um tempo na África do Sul, vê o apartheid também, o povo sul-africano dominado pela Inglaterra, e aí então ele volta para a Índia e faz todo o trabalho que a gente conhece aí da revolução a partir da não violência e modifica grande parte da história do mundo, né? Ela influenciou Thomas Edison, que é o criador de várias patentes nos Estados Unidos, inclusive da General Electric, que é uma das maiores companhias do mundo. Ela influencia o Albert Einstein, ele diz na biografia dele que o livro de cabeceira dele era a Doutrina Secreta, e várias teorias dele estão presentes na Doutrina Secreta. Não, pouquíssimas pessoas sabem, mas Giuseppe Garibaldi, que foi um dos caras responsáveis na Itália pela unificação do reino italiano, que estava totalmente desmembrado, ele veio do Brasil, né? Conhece a Anita Garibaldi, que depois se torna sua esposa, mas a Blavatsky lutou com ele numa revolução italiana, ficou até arrepiado, e ela levou um tiro e quase morreu. E aí é dito, né, que o mestre M tira ela da morte e fala: escuta, você precisa se preservar um pouco, você tem um papel aí para cumprir, você dá uma segurada. E aí, ela estava praticamente morta, né, não tinha tantos recursos como tem hoje. A pessoa levar um tiro era bem mais complicado, né? E aí, então, ela
Mas as pessoas mais próximas dizem que ela tinha dores desse ferimento até ela desencarnar. E ela era bem jovem, eu acho que não tinha 30 anos. Então, ela esteve envolvida em tudo que era coisa aqui no mundo. Ela foi uma personalidade muito diferenciada. Ela viajou o mundo inteiro, veio aqui para o sul, para os Andes, foi para os Estados Unidos, foi para a África, vários países, foi para a Oceania, morou no Tibete, que era proibido para estrangeiros naquela época. Então, ela teve uma participação muito importante no desenvolvimento humano. Então, eu sou muito fã dela. Acho que ela foi realmente alguém que ela só tinha... um dos maiores nomes da pintura abstrata, que é um russo chamado Kazinsky, quem gosta de arte deve saber, ele disse que ele começou a criar a parte abstrata a partir do que ele leu nos livros dela, que era de pensamento puro abstrato. Então, assim, vários ramos do desenvolvimento foram influenciados por ela. Ela foi realmente uma legítima mensageira desses grandes seres. É demais falar sobre ela. Mas, bora trabalhar, né? Bora. Posso fazer uma pergunta? Claro, por favor. Por exemplo, naquela época que tantas pessoas revolucionárias eram presos de membros do conhecimento, hoje ele está onde? Como é que se essas personalidades que agora se existiam, esse mundo que hoje eles estão atuando como? Então, a gente não tem direito a essa informação. O que a gente sabe é que grande parte do que a gente entende como hierarquia, né, como a grande fraternidade branca, ela é formada especialmente por iniciados de terceiro grau, são iniciados de quarto grau e os mestres da sabedoria, e aí os cargos mais elevados. Nem todos eles veem a manifestação. Alguns veem a manifestação, se materializam com corpos físicos, porém não necessariamente se tornam públicos. Porque às vezes o trabalho deles é só incorporar um corpo material para trazer uma determinada qualidade dos 7 raios, por exemplo, para circular na psicoesfera planetária e influenciar grandes movimentos. Por exemplo, o tibetano fala num dos seus livros sobre um chamado Mestre P. E aí esse Mestre P não dá muitas descrições dele, ele não é conhecido, mas ele fala que esse Mestre P, por exemplo, materializou um corpo físico para, a partir desse corpo, nos Estados Unidos, servir para ancorar mesmo no plano físico e potencializar. Então, é dito que esse mestre, por exemplo, inspirou todo o movimento psicológico depois de Freud e Jung. Então, toda a psicologia do Maslow, a psicologia humanista, depois a psicologia transsexual, foram inspiradas, por exemplo, por esse ser. E não é uma pessoa pública. Então, às vezes, a maneira como a hierarquia atua não é clara para a gente. Mas o que eu enxergo é que talvez esses grandes seres tenham se materializado justamente para inspirar movimentos. Então, talvez hoje a gente não enxergue tanto esses seres, mas ao mesmo tempo, em conjunto da humanidade, parece que caminhou um pouco. Né? Vem explicar uma série de coisas. De maluca, sim, né? É um conhecimento. É um conhecimento. E, com certeza não. Então, o que me parece é que, assim, no corpo, parece que a gente está mais homogêneo e caminhando. Mas, realmente, a gente não consegue enxergar tanto na nossa sociedade expoentes como foram essas pessoas. É dito, né? A Blavatsky, eu até ia separar, mas a Blavatsky fala num dado momento que um discípulo no século XX ia trazer mais conhecimento. A gente acha que pode ter sido a Bailey, né? Aí a Bailey fala, através do tibetano, que um iniciado no primeiro quarto do século XXI vai trazer uma nova fase de ensinamentos de revelação espiritual. Então, a gente está finalizando 2022, né? Tem 3 anos para esse iluminado aparecer e a gente vai conhecer, né? Eu fico super atento, não estou vendo nada.
Hoje a gente tem uma diversidade, uma velocidade de informação tão grande, eu não vejo mais a necessidade da você ter concentrado em uma personalidade, em uma pessoa que é conhecimento. Antes a gente não tinha tanto recurso, né? Precisava, para ser palpável, você precisava ter um nome, precisava ser alguém, né? Mais, né? A gente tinha nomes. Hoje não tem necessidade de ter um nome específico. Hoje a informação começa aqui, em questão de segundo palavra de qual, para comum. É global, radia com muita rapidez, com muita facilidade. Né? Eu, pelo menos, não há essa necessidade de ter uma individualização, assim, uma figura e uma pessoa específica. Eu acho que talvez... Se ligasse as construções, elas são cada vez mais coletivas do que essas tentativas. Sim, concordo super. Me parece que talvez seja um desafio para a humanidade, porque a humanidade ainda é muito pisciana, muito emocional. Então, a gente ainda quer um salvador, que é o que Jesus foi, né, como avatar da era de peixes. Só que a era de aquário é uma era de serviço, é um servidor. Então, me parece que vai haver um grande ser, ou grandes pontos focais, mas que trabalharão a partir de ideias coletivas, né? Mas eu acho que ainda assim é possível que apareçam grandes seres para focalizar, porque também o risco que existe é despertão, né? Então, não sei, como eu suponho que seja, né? Certeza não tenho, mas... Tem certeza, a gente não mais uma lei. Fala de meditação, não sei sobre você. Uma pergunta entre os dois. Esses mestres, né, um período foi mais intenso, dá para medir isso, mas se houve que o que tinha que ser dito já foi dito, o tempo está esgotando, e agora é de outra forma o recado, digamos, já disse Covid, mas tem sentido isso? Ou é um equívoco da observação? Eu acho que tem sentido. Eu acho que, assim, uma coisa que eu percebo muito, em muitos grupos, não só, né, eu participo de vários grupos, tanto aqui como pela internet e tudo mais, em comunidades. Uma coisa que tem sido muito falada é a necessidade dos grupos serem exemplos. Então, vai um pouco nisso que você está falando, né, da gente, já tem caras, você já tem muito informação, começa lá, né? Então, eu acho que a gente percebe quase que uma fala comum da necessidade de sermos exemplo desses ensinamentos que foram trazidos pelos grandes reis. Ao mesmo tempo, né, tem essa promessa, por exemplo, de uma nova fase de revelação dos mistérios, né? A Alice Bailey fala, através do tibetano, ou quer dizer, o tibetano fala através da Alice Bailey, que a primeira fase do ensinamento com a Blavatsky tinha como objetivo levar aspirantes ao caminho para o caminho discipulado de provas. Aí a segunda fase tem como objetivo levar probacionários para um desenvolvimento mais amplo de discipulado aceito. Agora, essa outra fase talvez tenha uma outra finalidade. Então, assim, que tem mistérios a serem desvelados, isso tem, né? Mas eu concordo que talvez seja hora da gente ser exemplo, vivenciar tudo isso que já foi extensamente transmitido para a gente ao longo dos sábados. Né? Muito bem! Um ótimo trabalho, TT, você já está como host. Obrigada, Paulinho. Bom trabalho para vocês. Beijo. Vamos trabalhar.